Olá, eu sou o Douglas Custódio, especialista de certificação da Planejar. Bem-vindos a mais um episódio da nossa trilha de conteúdo sobre módulos do exame CFP. Ao longo dessa jornada, você vai descobrir de forma descomplicada o que é cobrado nos 8 módulos da prova. E tem mais! Você também acompanha conversas exclusivas com profissionais já certificados que compartilham sua vivência no mercado. Fique por aqui e veja como esses conceitos se conectam à prática da profissão no dia a dia. O módulo 6, Planejamento Tributário, mostra que, em finanças pessoais, não basta pensar apenas em rentabilidade bruta. O que realmente importa é o resultado líquido que chega ao cliente depois de impostos e encargos. Na prática, o conhecimento tributário ajuda o planejador financeiro a estruturar portfólios mais eficientes, evitar armadilhas e, principalmente, alinhar estratégias de longo prazo às regras fiscais. Hoje, vamos conversar sobre como o tema se conecta à rotina do CFP e de que forma impacta diretamente o dia a dia dos clientes. E para esse bate-papo, estou com a Luciana Potarotto, que é advogada e planejadora financeira, para falar sobre como o planejamento tributário pode transformar os resultados financeiros de um cliente. Olá, Luciana, obrigado pela participação. Olá, eu que agradeço. Luciana, para a gente começar o nosso papo e conectar aí todo esse aspecto do planejamento tributário ao exame CFP, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: como o tema tributário costuma aparecer nas conversas com clientes no seu dia a dia? No meu dia a dia, atuando com planejamento tributário e planejamento patrimonial, os clientes normalmente chegam com questões relacionadas a como o impacto tributário vai afetar as decisões financeiras deles. Se vão investir em aplicações financeiras no Brasil ou no exterior, se ao investir no exterior vão fazer isso diretamente na pessoa física ou por meio de uma estrutura, uma offshore, entre outras questões. De modo que as questões tributárias, elas afetam o dia a dia do planejamento financeiro pessoal. Legal. E quando a gente fala do dia a dia do planejamento, dessa interação com os clientes, quais são os erros mais comuns que você percebe nos clientes em relação a impostos sobre investimentos? Normalmente, os clientes acabam sendo desatentos quando pensam nas questões tributárias dos investimentos. Então, pode ser que o cliente ele acabe comparando apenas a rentabilidade bruta, sem levar em consideração os impostos que são diferentes, né, a depender do tipo de investimento que você escolhe. Às vezes, eles deixam de se beneficiar de isenções, de benefícios, né, como é o diferimento no caso do PGBL, entre outras questões aí que podem fazer com que a rentabilidade no final ela acabe variando muito em comparação a outros investimentos. Então é um ponto que deve ser sempre observado. E tem algum exemplo que você poderia compartilhar de que uma estratégia tributária fez diferença significativa no resultado financeiro de um cliente? A gente teve um caso há um tempo no escritório de um executivo de uma multinacional. Ele nos procurou por uma outra razão e, ao longo da conversa, a gente descobriu que, mesmo recebendo rendimentos tributáveis significativos, ele não fazia contribuições ao PGBL. E aí, com isso, ele estava deixando de se aproveitar de um benefício fiscal que, para a situação dele, era muito relevante. Então, às vezes, a pessoa fica concentrada em outras questões maiores e deixa de se beneficiar de oportunidades ali que são muito simples e que poderiam ser implementadas no dia a dia. Então, isso eu acho que linka com a minha próxima pergunta. Esse caso que você vivenciou, né, que a falta de atenção ao tema tributário, ele gerou perdas inesperadas, então, é isso? Nesse caso, quando a gente descobriu, ele já trabalhava, a experiência dele já tinha mais de 20 anos, então ele deixou de se beneficiar durante 20 anos de algo que certamente teve um impacto muito significativo para ele. E quais são os principais pontos de atenção que você considera ao comparar produtos financeiros sob a ótica tributária? Olha, os principais pontos de atenção são realmente comparar a tributação. Então, a gente tem, por exemplo, a tabela regressiva que precisa ser observada. Então, no momento do resgate, é preciso entender qual é a alíquota que vai estar vigente ali, até mesmo para saber se faz sentido resgatar uma determinada aplicação em detrimento de outra. Pode ser que são aplicações de renda fixa, mas uma que já está investida há mais tempo, né, no momento do resgate vai ter uma tributação menor, então é sempre importante fazer esse comparativo para não perder dinheiro aí no momento do resgate. Legal, Luciana. Eu queria fazer agora uma integração, né, dos temas. A gente sabe que o exame CFP tem 8 módulos aí, então a gente tem várias áreas de conhecimento que a gente abrange na prova. E eu queria entender com você como que você integra,
na prática, a análise tributária ao planejamento de investimentos, previdência e sucessão? Olha, a tributação, ele é um tema transversal, que vai acabar impactando todos os módulos do exame. Então, não tem como a gente estudar seguros, previdência, investimentos, planejamento sucessório, sem passar obrigatoriamente por questões tributárias. Então, basicamente, é analisar em detalhes cada tipo de estruturação de patrimônio, seja a parte previdenciária, seja a parte sucessória, né, no momento ali da transferência do patrimônio para os herdeiros, sempre com esse olhar tributário, vai fazer com que o planejamento financeiro fique mais eficiente. E na sua prática diária enquanto planejadora financeira, você acredita que o nível de consciência tributária dos clientes está aumentando? Olha, com certeza. A gente tem visto, cada vez mais como as pautas tributárias elas estão se tornando relevantes, seja na mídia, seja nas redes sociais, seja no nosso dia a dia, conversando com as pessoas, né? O tema tributário ele é muito recorrente, as pessoas têm se interessado por esse assunto, né? E isso é óbvio, já que isso traz um impacto financeiro significativo, e isso é muito positivo. A partir do momento que os clientes eles têm maior consciência sobre essas questões, isso nos possibilita, como planejadores financeiros, oferecer melhores estruturas, já que o cliente ele está mais receptivo, ele compreende melhor esse tema. Legal, Luciana. E com relação às mudanças e tendências, né, no cenário tributário brasileiro, quais você considera que podem impactar o trabalho do planejador financeiro CFP nos próximos anos? Olha, o CFP vai ter muito trabalho nos próximos anos, porque a gente está num contexto de reformas tributárias aí ao longo de décadas, né, que vem ganhando força, né? Então tivemos aí muitas alterações relacionadas à tributação do consumo, do imposto de renda, do próprio ITCMD, muitas que devem acontecer aí em breve. Então o planejador tem que estar atualizado para que possa prestar aí um bom serviço para os clientes. E visto todo esse cenário de mudanças, Luciana, que você traz pra gente, né, que você conta pra gente aí que tá por vir ou que tá nesse ambiente aí do universo de tributação e planejamento financeiro, qual conselho que você daria para quem está se preparando para o exame CFP e quer aplicar bem os aprendizados do módulo 6 no dia a dia? Olha, estude com muita dedicação, não subestime a prova e, principalmente, busque ao máximo aliar o conhecimento técnico com as questões do dia a dia, com as questões práticas. Isso vai tornar o estudo mais fácil e também vai tornar você um profissional mais qualificado. Excelente dica, Luciana. Bom, o módulo 6 é fundamental para estruturar estratégias de eficiência tributária. Ele aborda desde a legislação básica até temas mais avançados, como tributação de investimentos, heranças, doações e ativos no exterior. Com esse conhecimento, o profissional CFP ajuda o cliente a tomar decisões financeiras mais inteligentes, respeitando a lei e otimizando resultados. Vou te mostrar como entender o programa detalhado de forma prática. Chegamos ao módulo 6, que trata de planejamento tributário, incluindo estratégias e técnicas para maximizar o patrimônio líquido do cliente após impostos, princípios e legislação fiscal, tributação de pessoas físicas e jurídicas e planejamento financeiro para indivíduos, casais e famílias em diferentes perfis de investidores. Também vamos ver os macrotemas essenciais para se preparar para a prova e os grandes blocos que estruturam o conhecimento em planejamento tributário. Este módulo aborda 5 macrotemas principais que todo planejador financeiro precisa conhecer. Primeiro, temos os princípios de tributação e declaração, que mostram como funciona a legislação fiscal e os procedimentos de declaração. Em seguida, falamos sobre a tributação das pessoas físicas e jurídicas, para compreender impactos fiscais diferentes em cada tipo de contribuinte. O terceiro macrotema são os princípios de planejamento tributário, que ajudam a estruturar estratégias para otimizar a carga fiscal do cliente. E também abordamos a análise tributária e cálculos, que permite aplicar conceitos em cenários reais e avaliar alternativas. E, por fim, as estratégias de planejamento tributário, que fornecem soluções práticas para aumentar o valor líquido do patrimônio. Esses são os blocos que formam a base do módulo 6. Nos próximos vídeos, vamos explorar os outros módulos do programa detalhado, para você saber como cada bloco de conteúdo pode ser usado na sua preparação para o exame CFP.
Para seguir avançando, aprofunde seu estudo com material oficial para o exame CFP e acompanhe a trilha completa de vídeos sobre os módulos e lembre-se, conte com a Planejar e siga nossos canais oficiais para ficar por dentro de tudo sobre a certificação CFP. Mais uma vez, obrigado, Luciana, e a você, até logo. Até mais!